Muito bem, queridos, é importante que nós vejamos esses selos que se abrem, né? Como é um livro, é um rolo lacrado com 7 selos. À medida que o cordeiro vai abrindo os selos, ele abre o primeiro selo, o rolo se desenrola e é mostrado ali então um juízo que recai sobre a terra ou sobre os homens, né? Abre-se o segundo selo, o terceiro selo, cada selo tendo um conteúdo. Ao chegarmos então no 7º selo, e isso já depois do selamento dos 144 mil de Israel e do arrebatamento dos cristãos vencedores, então o 7º selo apresenta-nos um conteúdo. Veja, capítulo 8, versículos 1 em diante. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então veja que o conteúdo desse 7º selo são as 7 trombetas. Quando se abre o 7º selo, vê-se ali 7 anjos, cada um deles tendo uma trombeta, e eles vão tocar as trombetas, anunciando então os juízos que pertencem a cada uma dessas trombetas. Só para os irmãos terem uma ideia da gravidade desse tempo, e para isso nós devemos nos atentar, para que nós possamos ser arrebatados antes desse tempo. Veja o tempo em que essas trombetas haverão de tocar. Versículo 3: veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Amados, aqui há algo impressionante, porque quando se abre este selo, é dito que havia ali 7 anjos, cada qual com uma trombeta. Os irmãos verão que cada uma das trombetas anuncia um juízo. Esse juízo é um juízo de Deus e do céu para a terra. Porque muitas pessoas pensam que o cumprimento do Apocalipse se dará no âmbito natural. Eles pensam, não, vão explodir uma bomba atômica e vai acontecer isso e aquilo, vai haver uma guerra nuclear. Mas o que a Bíblia diz é que são anjos da parte de Deus, são emissários que vão julgar a terra. Deus vai derramar a taça da sua ira sobre a terra que blasfema contra Deus, que não ama a Deus e que não deseja por Deus. Então, neste momento em que João vê os 7 anjos, aí logo se percebe que há um anjo, aqui no versículo 3, que se põe junto ao altar. Aqui nós temos a figura do altar de incenso, lá do Antigo Testamento, esse altar de incenso que ficava dentro do santo lugar. Pastor, o que significa esse altar de incenso? De acordo com as mobílias e a disposição, a economia do tabernáculo no Antigo Testamento, o altar de incenso, que ficava no santo lugar, de frente para o santíssimo lugar, tinha um véu que fechava, dividia o santo do santíssimo. Então o altar de incenso ficava do lado de cá, e então o sacerdote todos os dias colocava então incenso para ser queimado naquele altar de incenso, que uma vez queimado subia aquela fumaça, aquele aroma, aquele cheiro agradável, e então essa fumaça entrava para dentro do Santo dos Santos. É como que Cristo, havendo morrido na cruz do Calvário, isso porque o sangue do cordeiro, do animal, era colocado sobre as 4 pontas deste altar de incenso, e então esse cheiro agradável da morte e da ressurreição de Cristo, essa fumaça representa o cheiro agradável da morte de Jesus Cristo, significando que o Pai se agrada da morte do Filho, porque o Filho cumpriu com a vontade do Pai. Então esta fumaça é a fumaça da intercessão. Significa que continuamente o Filho, ele está à direita do Pai, como aquele que mediante o seu sacrifício clama
pelos homens e intercede pelos homens. Mas no momento em que os anjos estão com as trombetas, é dito que foi dado a este anjo as orações dos santos. Imaginem, as orações desde Abel para cá, os santos que clamaram ao longo das eras, pedindo a Deus: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, porque ao longo das eras, os santos clamaram pelo reino de Deus, pedindo: Senhor, traga o teu reino, traga a tua justiça, porque este mundo é mau, este mundo é perverso. Mas então essas orações todas são dadas a este anjo, que está com este incensário. E então, o que este anjo faz com este incensário cheio das orações dos santos? O que ele faz? Conforme diz o texto, ele toma esse incensário com as orações dos santos e ele atira sobre a terra. Irmãos, imaginem que as orações dos santos, clamando a Deus por justiça, clamando a Deus pelo seu reino, serão devolvidas em forma de juízo sobre a terra. Porque o incensário deveria estar ali, sendo ministrado diante de Deus, mas chegará um momento em que a intercessão e o tempo de graça vai se acabar plenamente, e todo o clamor dos santos vai voltar contra a terra na forma de juízos, como nós vimos no caso do quinto selo, as almas debaixo do altar, no Hades, que clamavam a Deus dizendo: até quando não vingas e não julgas o nosso sangue? Então, a partir deste momento, a porta da graça está totalmente encerrada, totalmente fechada, e os juízos de Deus recairão sobre a terra de uma maneira mesmo grande. Então a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta trombeta vai mostrando os juízos que vão recaindo sobre a terra, sobre as árvores, sobre as ervas, sobre os rios, sobre os mares, sobre o sol, sobre a lua, sobre as estrelas. E aí começa no capítulo 9 a quinta trombeta, quando Satanás, ele tira do abismo o espírito do anticristo, que é o rei do abismo, que é o Abaddon, destruidor, ou Apolion, destruição, e ele sai com um exército de demônios corporificados, e começa então um período intenso de grande tribulação, de perseguição e de sofrimentos. E os homens então, eles vão sentir a ira de Deus, porque na verdade, até então, o Senhor tem sido muito gracioso com toda a humanidade. Na sexta trombeta, soma-se ainda a este grupo de demônios que saem do abismo. Vejam só no versículo 13: o sexto anjo tocou a trombeta e ouviram uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo. Veja que esses juízos saem do altar, é o incensário que volta à terra em forma de juízo, e agora uma voz que fala deste altar de intercessão, ou seja, o altar que representa intercessão, agora clama juízo. Como diz o versículo 14, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos seus exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Então a grande tribulação será intensa, eu não posso me prender aqui, de maneira que quando chegamos na sétima trombeta, e aqui é interessante essa sétima trombeta, porque diz respeito a uma série de eventos, né? Capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Veja que aqui no versículo 15, na sétima trombeta, anuncia-se o quê? O reino do mundo se tornou. Alguém diz: olha, mas não era do Senhor Jesus o reino? Não era do Pai o reino? O reino sempre não foi de Deus, afinal? Embora Satanás tenha se rebelado e usurpado, mas Deus sempre foi Senhor. Mas a questão é que, sendo Deus Senhor de tudo, o Senhor,
ele permitiu até então, até a sétima trombeta, que as coisas caminhassem dentro daquilo que estava proposto. O diabo, ele permaneceu atuando ativamente sobre o mundo até então. Mesmo depois da morte de Cristo, o juízo ainda não recaiu sobre ele. E Deus aguarda com paciência, mas há um tempo determinado em que o Senhor, ele simplesmente vai se levantar do seu trono, e então Deus vai intervir diretamente, e ele vai tomar todo o direcionamento de maneira prática e efetiva, de sorte que daqui por diante tudo vai convergir de acordo com aquilo que Deus quer que aconteça, e o diabo sai totalmente de cena, porque ele será aprisionado e deposto do seu lugar com os seus anjos. Veja o que diz no versículo 16: e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então veja que esta trombeta, essa sétima trombeta, ela inclui uma série de acontecimentos que vai até a eternidade. Como diz no versículo 15, o sétimo anjo tocou a trombeta, e ouviu-se no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele passará a reinar pelos séculos dos séculos. Essa trombeta estende esse reino do Senhor pelas eternidades sem fim. E então, antes de que este reino aconteça de maneira manifesta, haverá de ter ainda o que? No versículo 18, a ira de Deus. Esta ira consiste nas 7 taças. Os juízos não se encerram nas trombetas, ainda há 7 taças no capítulo 15 e 16 de Apocalipse, que será derramada sobre os homens. Chegou então a ira e o tempo determinado para serem julgados. Então haverá a ressurreição, haverão aqui os julgamentos, para que se dê o galardão aos servos de Deus, os profetas, Antigo Testamento, os santos do Novo Testamento, e os que temem o nome do Senhor, aqueles que derem ouvido ao Evangelho eterno durante a grande tribulação. E então o alvo do anticristo, nesta ocasião, será sobretudo a nação de Israel. Ele quer massacrar, destruir e aniquilar a nação de Israel. E por que Satanás, na pessoa do anticristo e de seus exércitos, deseja destruir cabalmente a nação de Israel? É porque ele sabe que o reino de Cristo, porque o reino de Cristo suplanta o domínio de Satanás sobre a terra. Lúcifer, antes da sua queda, ele era um querubim da guarda, ele foi ungido e estabelecido sobre todo esse sistema. Ele foi colocado para governar, ele exercia o sacerdócio e a realeza na terra. Era ele que fazia a ligação entre a terra e os céus para o primeiro mundo pré-adâmico. Com a sua queda, ele usurpa esse reino, ele toma para si este reino, e aí ele quer governar contra Deus e paralelamente a Deus. E o Senhor então permite que ele fique nesta condição, até então que Cristo morre na cruz, e ali a sentença é lavrada. O reino agora pertence efetivamente a Jesus Cristo, porque ele o comprou com o seu sangue. Ele resgata o reino com o seu sangue. Todavia, ele ainda não se apropria, ele não tira Satanás da sua posição em que ele se encontra até a sétima trombeta. Satanás sabe que quando Cristo vier, ele vai se assentar no trono de Davi. Ele será o rei, e para ele ser o rei dos reis sobre a terra, de maneira efetiva, ele precisa de uma base real, né? É tanto que quando Jesus vem, nós vemos nas genealogias de Cristo, no Novo Testamento, que é dito que ele é o descendente de Davi. E quando então a Bíblia faz referência a Cristo,
referindo-se à sua realeza, falando de que ele é rei, sempre liga a Davi, dizendo que ele é o filho de Davi, o descendente de Davi, o rebento de Jessé. Neste caso, então, o maligno sabe que a nação de Israel, ela será a base desse reino. Para Jesus reinar, ele tem que ter um povo, um território, uma autoridade, senão não teria sentido, né? É lógico que Deus é rei, ele sempre foi rei, sempre será o rei de tudo, mas este reinado sobre a terra, ele tem uma descendência, ou uma ascendência, que é a linhagem de Abraão e de Davi. A descendência de Abraão, que é a nação santa, e Davi, o primeiro rei, de fato ungido pela vontade de Deus, porque Saul foi ungido mais pela vontade dos homens. Deus deu Saul como uma expressão e manifestação da vontade dos homens e não da sua própria vontade. Então o maligno, ele vai querer destruir completamente a nação de Israel. Os exércitos do anticristo, que são exércitos de várias nações, vão subir contra Israel e vão cercar a nação de Israel. Interessante que o diabo, mesmo tendo o conhecimento do que diz a Bíblia, mas é aquela questão, né? O indivíduo sabe que não dá conta, sabe que vai perder, sabe que não tem jeito, mas ele luta até o fim. Isso acontece na política, acontece no futebol e acontece em tantas áreas. O indivíduo sabe que não vai dar conta, mas ele acha que vai dar conta. Assim foi na morte de Cristo. Ele ali crucificando a Cristo, quando ele pensava que estava vencendo o Senhor, porque ele golpeava Cristo, cuspia em Cristo e crucificava com os pregos e o sangue descendo, quando ele pensava que aquilo tinha algum mérito para si, na verdade ele estava cumprindo a vontade de Deus. A crucificação, a morte de Cristo, era a vontade do Pai, portanto, o maligno era um instrumento de Deus para cumprir seus propósitos, embora ele pensasse que estivesse tendo alguma vantagem, algum lucro, alguma vitória sobre o Filho de Deus. Quando, por ocasião do tempo final, em que os exércitos do anticristo e o anticristo forem contra Israel, Israel estiver sendo acuado ali em Jerusalém, que eles pensarem, nós agora vamos massacrar Israel, quando eles assim pensarem, na verdade estarão cumprindo com a vontade de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Zacarias e veja como que o profeta descreve este momento. Veja o que diz no capítulo 12, Zacarias, versículo 2 em diante. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Capítulo 14, veja o que diz a partir do versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Está falando de Jerusalém. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não sairá expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente para Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Amados, quando então, conforme diz o texto, o Senhor vai usar Israel como um cálice de tontear. Aquele é um cálice como uma bebida forte que vai atraindo as nações para junto de Israel. Quando eles estão indo destruir Israel,
essas nações, seus exércitos, na verdade Deus está congregando as nações e o anticristo num grande vale, onde ocorrerá a chamada grande batalha do Armagedon. As nações vão afluir para Jerusalém, e o povo de Israel, ainda incrédulo, lembrem-se, nesse tempo eles estarão já gozando e desfrutando da última semana que o Senhor prometeu a eles. Deus não prometeu 70 semanas a Israel? 69 dessas não foram cumpridas até a morte de Cristo? Não houve então um intervalo por causa do tempo dos gentios da igreja? Encerrando-se a era da igreja, não se retomam os 7 anos? Então, durante esse tempo de 7 anos, no finalzinho, na verdade, desses 7 anos, é que o povo de Israel estará totalmente acuado em Jerusalém, e os exércitos do anticristo, com o anticristo cercando a cidade. Então, quando eles pensam que eles estão tendo a vitória, que vão destruir a base do reino do Messias, na verdade Deus foi congregar. Deus usa Israel como uma isca para atrair todas as nações para uma grande batalha, que é a batalha do Armagedon. Então Israel, ainda incrédulo, neste momento começará a ser afetado e tocado por uma influência do Espírito Santo. Vai se cumprir o que Paulo diz aos Romanos capítulo 11, versículo 26, então virá o libertador da casa de Jacó e vai apartar dele as suas iniquidades. O Senhor se volta para Israel. Na verdade, este grupo de israelitas que estarão, esse remanescente, são os selados no capítulo 7 de Apocalipse, para passarem pela tribulação sem morrerem, passarem ilesos e chegarem até este final. Por isso que Jesus Cristo, falando para os judeus sobre a grande tribulação, diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que chegar até o fim neste momento será salvo. De maneira que, conforme diz o capítulo 13 de Zacarias, veja na sua Bíblia o que vai acontecer. Versículo 1: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Capítulo 12, versículo 10: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Deus vai derramar naquele momento sobre Israel um espírito de graça e de súplica. O Espírito Santo começará a agir no coração e na mente desses judeus selados, de maneira que eles vão se lembrar de Abraão, vão se lembrar de Isaac, vão se lembrar de Jacó, vão se lembrar da aliança, eles vão se lembrar e vão se ver novamente como o povo de Deus, a nação escolhida de Deus, eleita de Deus. E então o Espírito Santo começará a trazer aos seus corações aquele desejo de antes, que o povo de Deus de Israel sempre tivera, de sorte que eles vão, vendo-se em grande perigo, como está em Deuteronômio capítulo 4, eles estando em grande angústia, eles haverão de olhar para o céu e clamar então pelo Messias. Aquele mesmo povo que rejeitou a Cristo e o crucificou porque dizia não ser ele o Messias, agora, não tendo saída nem para os lados, nem para frente, nem para baixo e nem para trás, totalmente cercado, ele só tem um lugar para onde olhar. Olharão para o alto, e como Jesus diz em Mateus capítulo 23, no último versículo: até o dia em que direis, bendito o que vem em o nome do Senhor. Eles olharão para o alto e eles vão clamar por Iavé. E aqui está um grande mistério, porque é o que eles conhecem. Eles clamarão pelo eterno, pelo Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E quando então clamarem eles por socorro, clamarem eles por Iavé, para que o Deus eterno venha em socorro a eles, o céu se abre, o céu vai se rasgar e eles verão a figura gloriosa de Jesus Cristo. Aplauda Jesus Cristo.
Eles verão a figura gloriosa de Jesus Cristo, como diz Zacarias capítulo 14, que o Senhor virá com os seus santos com ele. Jesus não vem sozinho, ele vem com um exército de santos, conforme está em Apocalipse capítulo 19. Abra sua Bíblia, capítulo 19 do livro do Apocalipse, e há a descrição da segunda vinda de Cristo, que é visível, pública e pessoal. Capítulo 19, versículo 11 nos diz: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. Por que ele está vestido com um manto tinto de sangue? Porque ele traz as marcas, tudo isso que é profético e simbólico, ele traz as marcas do seu próprio sangue do Calvário. Porque a base de todo juízo é a morte de Cristo. O mundo, quando mata, crucifica Jesus Cristo, então o sangue de Cristo recairá indubitavelmente sobre todos aqueles que não creram e não receberam a Jesus Cristo. Então é dito que ele traz o seu manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no, versículo 14, os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Você pergunta assim: mas estes exércitos que seguem a Cristo na sua segunda vinda, todos vestidos de branco, de linho finíssimo, branco e puro, devem ser os anjos dos céus. Mas veja o que diz o capítulo 19, versículos 7 e 8. Quem são estes que se vestem de vestiduras brancas de linho branco e finíssimo? Versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Quem está vestido de linho finíssimo, resplandecente e puro? É a noiva do Cordeiro. O finalzinho do 8, porque o linho finíssimo, essas vestes que ataviam os santos que vêm com Cristo, são os atos de justiça dos santos. Jesus vem com os vencedores. Olha, irmãos, neste momento final, todos aqueles que amaram a palavra de Deus, aqueles que se colocaram ao lado de Jesus Cristo para o servir verdadeiramente conforme a sua palavra, e nós logo falaremos as características desses cristãos vencedores, eles serão arrebatados antes da grande tribulação para o trono de Deus, conforme está em Apocalipse capítulo 7, versículos 8 em diante, e então eles voltarão do trono para a terra, quando Jesus vier na sua segunda vinda. Não confundam o arrebatamento com a segunda vinda. O arrebatamento, ele faz parte da parousia, ou seja, de um grande número de eventos que terão lugar desde então a abertura dos selos. A vinda não é a ida dos crentes para o céu. A vinda é quando Cristo vem, Ele próprio, para a terra, e nós, os cristãos vencedores, certamente estaremos com Ele, voltaremos com Ele para a terra. Quando os judeus clamarem por socorro, quando estiverem em grande angústia, e eles clamarem, o céu se abrir, e eles virem então o Cristo de Deus, e Ele descendo, o que eles vão dizer? Bendito o que vem em o nome do Senhor Jesus. Então ele desce, e a Bíblia diz que os pés do Senhor vão tocar o monte das oliveiras, que vai se fender em duas partes, fazendo um grande vale. Então o Israel, que estava acuado de fronte do anticristo e de seus exércitos, vai fugir por este vale, e vai compor o exército de Deus lá no final deste exército, para se cumprir quando a Bíblia diz que os primeiros, que eram os judeus, serão os últimos, tanto
tanto no tempo da salvação, quanto no lugar desta batalha. E os últimos, que éramos nós, os gentios, serão os primeiros, tanto no desfrute da salvação, quanto nessa posição desse exército de Deus. E aí, neste momento, como Cristo desceu e Israel passou para trás dele, ficará então Cristo e seu exército de frente ao anticristo e o seu exército. Imaginem, queridos, naquele dia, Jesus Cristo na terra, pessoalmente, e o anticristo na sua frente e os seus exércitos. São dois, homens, o Filho de Deus encarnado e o filho da perdição e o homem da iniquidade, este que representa e trouxe a autoridade de Deus, que trouxe o reino de Deus, que lutou pelo reino de Deus, a manifestação visível de Deus. E ali do outro lado, o homem da iniquidade, que é a expressão máxima de Satanás. Joel, na sua profecia, ele diz que este momento é chamado o vale da decisão. Por que é o vale da decisão? Porque há um conflito que começou na eternidade passada, quando Lúcifer, ele usurpou o reino de Deus. Ele usurpou a terra, ele enganou os homens. E então, desde então, ele disse: olha, eu estabelecerei o meu trono, e eu vou governar na região norte. Desde o princípio, ele tem desafiado a Deus, e ele usurpou a terra, e Deus então a recriou e deu a Adão, e ele foi lá e enganou Adão, e tomou de volta a terra. E então Deus colocou o povo de Israel para ser um reino de sacerdote, e o maligno enganava Israel, enganou sempre. E veio a igreja então para reinar. Deus deu a nós este reino, mas o maligno ao longo das eras também tem enganado a igreja, e tem confundido a igreja, e levado a igreja a amar este mundo, e a se curvar diante dele muitas vezes. Então sempre houve um tempo em que há um dilema de quem é este reino, ou de quem por fim, ou a quem por fim pertencerá este reino, porque é uma batalha que se desenvolve desde a eternidade passada. Então, neste encontro de Deus no Filho e de Satanás no anticristo, com seus respectivos exércitos frente a frente, Joel diz com muita precisão: este é o vale da decisão. Quando eu era criança, eu ouvia dizer que o vale da decisão quer dizer que os homens hoje têm que decidir se aceitam ou não a Jesus. Mas está totalmente fora e errado. Porque ainda que diga o vale da decisão, decisão para quem? Decisão porque aos anjos nos céus, aos homens na terra, que apesar de conhecerem a vontade de Deus, estão dentro de um processo de disputa. Mas para Deus tudo está decidido. O vale da decisão, naquele momento Deus, ele vai em Cristo pisar os seus inimigos. Diz a Bíblia que o Senhor, naquele momento, diz que o exército do anticristo, está no livro de Zacarias, no capítulo 14, o exército do anticristo, estando eles de pé, pensem nisso, e estando eles vivos, os olhos vão apodrecer, estando eles ainda em pé, e a língua apodrecerá, estando eles vivos e de pé. Então, no livro do Apocalipse, quando o Senhor desce com a sua igreja, os que são os vencedores, no capítulo 19, diz que o Senhor vai pisar estes exércitos do anticristo como quem pisa em uvas. Assim como o sangue de Cristo foi derramado lá no Calvário, o Senhor vai vingar o seu sangue. Irmãos, tenham isso muito claramente, que o Senhor vai vingar o seu sangue. Nós não podemos com isso ficar pensando: mas Deus faria isso. Não, Deus fará isso. Ele vai vindicar o seu nome, e ele vindicará a sua santidade. Deus não pode simplesmente ser desonrado, ser vituperado, e ainda assim o maligno prevalecer. Não vai prevalecer. Naquele dia, o Senhor, ele vencerá aos exércitos do anticristo, e diz a Bíblia então no capítulo 20, leia comigo, capítulo 19, versículo 19, 20 e 21. E vi a besta
e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado num cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois, besta e falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Um anjo que desce, e ele traz uma corrente nas mãos, e a chave do poço, e ele há de amarrar Satanás, e vai prendê-lo nesse poço, com todos os seus exércitos, por 1000 anos. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 24, e veja como já havia uma profecia nesse sentido, falando desse momento em que Satanás será preso. Isaías capítulo 24, versículo 21. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. Olha o que a Bíblia está dizendo, que os exércitos dos céus e os reis da terra, diz que o Senhor os prenderá no abismo, irá encerrá-los em masmorra por um tempo, né? Como diz, serão ajuntados como presos em masmorras e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias, depois dos 1000 anos. Satanás é preso com seus exércitos no início do milênio, para que somente então, no final do milênio, é que Satanás receba a punição eterna. Versículo 23, a lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos haverá glória. Veja como o texto fala exatamente do tempo do reino milenar. Jesus Cristo terá vindo, ele vai prender Satanás no abismo, ele vai despojar completamente os exércitos do maligno que hoje ocupam os lugares celestiais, os tronos celestiais. E então diz a Bíblia Sagrada que neste momento em que Satanás é preso, então começa a era chamada a dispensação da plenitude dos tempos, começa a chamada a era vindoura, começa o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, começa-se o dia de Jesus Cristo. Não é o dia do Senhor. Nós temos que atentar, porque cada nome, cada título, cada expressão em relação a Deus tem um significado específico. Em Filipenses 1,6 diz que até o dia de Cristo Jesus, o Senhor vai consumar em nós a salvação que um dia Ele começou. E então eu pergunto aos irmãos, pensem comigo, depois de tanto trabalho que houve, tantas guerras,
tantos conflitos, da morte de Cristo, depois a igreja, aí Jesus vem e arrebata os cristãos vencedores, vem a grande tribulação, Jesus vem com esses cristãos vencedores, acontece a guerra do Armagedon, a grande batalha, o Senhor vence Satanás, vence o exército do anticristo, diz a Bíblia que ele lança vivos no lago de fogo a besta e o falso profeta, ele prende Satanás, prende seus exércitos no abismo, fecha o abismo, coloca um selo sobre ele. Parece que tudo não está resolvido. Parece que aqui deve ser o fim. Por que Jesus não pega o diabo e os seus exércitos e joga no lago de fogo? Acabou, já resolveu. Poderia vir agora novos céus e nova terra. Mas não. É impressionante como que tendo Jesus agora prendido a Satanás por 1000 anos, ele ainda vai introduzir uma outra dispensação. E aqui está o segredo dessa conferência. Ele vai agora introduzir 1000 anos ainda. Ainda haverá 1000 anos antes da eternidade. Antes de todos entrarem para a eternidade, antes de Deus julgar os mortos e lançarem no lago de fogo, antes de tudo ser resolvido, ainda existe uma dispensação chamada o reino milenar. Para que no final de 1000 anos, como diz o texto, nós lemos, Satanás seja solto. E aí haverá a última das guerras, antes dos novos céus e nova terra. E nós sabemos que os cristãos, ainda que eles saibam que há o reino milenar de 1000 anos, mas é impressionante como que esse tema não é abordado. Esse tema não é ensinado para os cristãos, de uma maneira geral. De sorte que os cristãos, eles sabem que a Bíblia fala desses 1000 anos, mas eles não sabem o que é, nem para que serve, nem o que acontecerá. Simplesmente eles têm alguma informação, aqueles que têm, né? Porque quando geralmente se fala sobre a vinda de Cristo, diz o seguinte, que tendo vindo Jesus e destruído Satanás e seus anjos, ele vai levar os seus santos para o céu, e eles vão morar eternamente no céu. E aí cada um vai ganhar uma veste branca e uma coroa e uma harpa, para ficar lá no céu pela eternidade sem fim, lá no céu, em cima da nuvem, tocando a harpa. Ou cantando no coral, né? De branco e branquinho. E é interessante como que o homem, ele tem esses anelos vazios e tão pequenos, de querer ir morar no céu, quer ir para o céu. Irmãos, Deus criou a terra para os homens. Não é sem razão que diz a Bíblia que o Senhor há de criar novos céus e nova terra. Calma. Calma. Não somos russelitas não, tá? Tenha paciência. É o que a Bíblia diz. Mas o mais importante no momento é você entender que Jesus Cristo, que tendo a igreja de Jesus subido para o trono de Deus, e houve certamente, nós não falamos aqui, mas houve o tribunal de Cristo, em que os santos foram julgados. Então Jesus volta para a terra com os seus santos, ele volta para cá, e ele vai reinar por 1000 anos, não na terra, mas sobre a terra. Mas vejam o que diz aqui, queridos, na palavra de Deus, no livro de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que nos diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olhe para mim por um momento. Esse texto diz o quê? Que todos nós compareceremos diante de quê? Do tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba. Você crê na Bíblia? A palavra de Deus? Tem certeza? Pense sobre isso um pouco. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Será, meus irmãos, que esse texto, será que esse receber o bem ou o mal diz respeito à salvação ou à condenação eterna? Será que
nós seremos julgados quanto à vida eterna, quanto à salvação, baseado naquilo que de bom nós fizemos? Será que nós vamos perecer no lago de fogo, recebendo o mal, pelo mal que nós fizemos? É isso que o texto está dizendo? Vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Quero que você olhe bem para a Escritura neste momento e você veja o que a Bíblia diz aqui, ó. Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça, a salvação é pela fé. E para que não tenha sombra de dúvidas, para que alguém não fale, mas eu achava que a fé não tem nada a ver, a gente pode ter obras também. Não, isto é um dom de Deus, não por obras. A salvação não é por obras. Olha como é clara a distinção, quando o apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 11, versículos 5 e 6, veja comigo esse texto, quando Paulo fala sobre a eleição da graça, que é distinta das obras, capítulo 11 de Romanos, 11, versículos 5 e 6, ele diz: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ou a salvação é pela graça ou ela não é pela graça. Se é pela graça, não é por obras. E se você quiser adicionar um pouco de obras, algum mérito seu quanto à salvação, então a graça não é graça. Ou é pela graça ou é pelas obras. E eu pergunto, a salvação é pela graça ou é pelas obras? É pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O único que será glorificado nos céus é Jesus Cristo. Quando todos nós salvos estivermos com Ele, pudermos dizer que a salvação pertence ao nosso Deus e não a nós. A salvação pertence ao nosso Deus. A Bíblia é muito clara sobre essa questão de que a salvação é um dom de Deus. Isso porque Jesus pagou o preço por nós. Ora, Ele não pode morrer na cruz do Calvário, a morte que era minha, e agora Ele querer me cobrar de novo, eu ter que morrer de novo. Mas Ele não morreu por mim? Ou não morreu? E Ele não me escolheu, não me chamou, e Ele me deu fé para crer no seu sacrifício? Como é que agora eu tenho que morrer a morte eterna? Porque eu errei? Não, aqueles que creem em Jesus não serão confundidos. A salvação nossa, ela é garantida pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ponto final. Aí você fala assim, pastor, aí ficou mole e ficou fácil, porque agora eu vou fazer tudo o que eu quero fazer. Calma, o Senhor te comprou, não foi com ouro ou prata. Meu irmão, você foi adquirido pelo precioso sangue de Cristo, como diz o apóstolo Pedro. E se você foi adquirido, então você pertence a Ele. Você não pode simplesmente tirar dele o direito que Ele tem sobre a sua vida, primeiro como Criador, e segundo, como teu Salvador. É por isso que aqueles que creem em Jesus devem confessá-lo como Salvador e como Senhor de suas vidas. Crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é o Senhor. Então nós estamos debaixo de um senhorio. Nós temos um Senhor, e Jesus falou nas parábolas, ali nos evangelhos, muito sobre o servo mau e sobre o servo fiel, não falou?
Falou de um dono de casa, de um homem, do dono de uma fazenda, que partiu para uma terra distante. Nós temos várias parábolas que dizem isso. E confiou os seus bens nas mãos dos seus servos. Confiou talentos nas mãos dos seus servos. Confiou umas moedas, um dinheiro nas mãos dos seus servos, as minas. Confiou talentos, dons. E ele prometeu voltar e prestar contas. Irmão, em nome de Jesus, irmã, em nome de Jesus, vamos entender isso e levar a sério. Salvos estamos. Só temos que louvar e adorar o Senhor, sabendo que na eternidade estaremos com Ele. Mas lembrando que antes da eternidade, Deus colocou ali um período de 1000 anos. Antes de nós adentrarmos na eternidade, teremos que passar pelo milênio. Nós não vamos entrar na eternidade, que é a experiência máxima da salvação, sem antes passarmos pelos 1000 anos. Pastor, que 1000 anos é esse? O que ele significa? Para que ele serve? Irmãos, antes de tudo, o reino milenar é uma necessidade de Deus. O reino milenar, na verdade, é um galardão. É uma recompensa, não para mim e não para você. O reino milenar, os 1000 anos, será uma era em que, como está lá no Salmo de número 2, quando o pai diz ao filho: pede-me, filho, pede-me, e eu te darei as nações por herança. Então o filho dirá: pai, olha, o reino foi usurpado lá na eternidade passada, tu te lembras? Quando Lúcifer caiu, se tornou o diabo, ele então vituperou o teu nome, blasfemou do teu nome, ele manchou o universo, manchou o teu caráter, embora tu sempre fosse santo, mas ele contaminou com as suas mentiras, com os seus sofismas, e ele então derrubou também a terça parte dos anjos dos céus, depois os homens na terra, e ele blasfemou do teu nome, matou os teus servos, os profetas, os santos, e eu então fui o teu enviado. Eu pergunto, Jesus é Deus, irmãos? Vocês têm dúvida de que Jesus é Deus? Mas sendo ele Deus, Hebreus capítulo 10, versículos 5, 6 e 7 e 8 e 9, e até o final, diz que Jesus, o Filho, sendo Deus, como diz Filipenses capítulo 2, subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, chegando ao Pai, ele disse: Deus, para aí, o Filho é Deus ou não é? É isso que dá um nó na cabeça dos TJs. Dá um nó. Eles não podem entender essas coisas. Não pode. Estão privados da verdade. Sendo Deus, ele chega diante do Pai e diz: Deus. Ora, quando Deus diz ao Pai Deus, referindo-se ao Pai como o Deus dele, ele está dizendo: olha, eu sendo Deus não julgo por usurpação o ser igual a ti. Sendo, não julgo, porque um dia Lúcifer, não sendo, julgou o ser igual. A queda, a degradação, todo o mal que aconteceu em função da queda, existiu porque um dia, um ser que não era Deus, julgou por usurpação o ser igual. E agora, para que a salvação se opere efetivamente, tem que haver um caminho inverso. Não basta Deus chegar com autoritarismo e matar o diabo, porque isso talvez poderia fortalecer os argumentos do diabo. O universo poderia entender que Deus de fato é tirano, ninguém pode falar nada que ele mata. Mas não, Deus deixou que Satanás se revelasse como tal, e a salvação se operaria no caminho inverso da queda. Enquanto Lúcifer, não sendo Deus, julgou por usurpação o ser, por isso desencadeou toda a queda, a salvação acontece quando, sendo o Filho Deus, sendo, porque Lúcifer não era, mas Jesus sendo, ele não julgou ser, se coloca como servo. Ele diz: Deus, eu me coloco, sendo Deus, como teu servo.
E ele diz em Hebreus capítulo 10, versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e 12, ele diz: olha, sacrifícios e ofertas pelo pecado, tu não quisestes. O que ele está dizendo aqui, queridos? Eu conheço a vontade do teu coração. Eu sei qual é o desejo do teu coração. E, portanto, ele estava aqui buscando a vontade do Pai. Ser servo de Deus, acima de qualquer coisa, é buscar esta vontade. Então, o filho disse: olha, no livro do rolo, está escrito a meu respeito. Ou seja, no Antigo Testamento, está escrito a meu respeito: prepara-me um corpo, porque eu vou cumprir com a tua vontade. E agora o filho, sendo Deus, se faz servo. Aqui é o segredo de toda a vida cristã. Não existe vida cristã sem esse entendimento, porque nós seremos convidados no Novo Testamento a seguirmos os mesmos passos de Jesus. Não é ficar pedindo dinheiro para o povo, vendendo pedra, vendendo sal. Não, isso aí é outra coisa, isso aí é maligno. Servo de Deus é conhecer a vontade de Deus e se colocar completamente a serviço dele, para o reino dele, para a vontade dele, para a glória dele. E então o filho se coloca, e a Bíblia diz que o pai então introduz o seu filho no mundo, na sua encarnação, e agora nós temos um homem, Deus encarnado, que vai viver sobre essa terra por 33 anos e meio, completamente para o Pai. O seu viver humano é para o Pai, a sua obra é para o Pai, a palavra que ele diz é para revelar o Pai, é para glorificar o Pai, totalmente para Deus, é para restaurar o reino para o Pai. Quando ele vai à cruz, ele diz: olha, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. E então ele vai à cruz, porque o seu sangue é para resgatar, é para comprar, é para adquirir de volta o reino ao Pai. Não é isso que está no Apocalipse capítulo 5? Que digno é o Cordeiro, porque ele foi morto, e com o seu sangue ele comprou para o Pai homens e povos de toda tribo, língua e nação. Pois então toda a obra de Cristo, olhe que quando o Deus se faz carne, se faz homem, ele agora, embora seja Deus, ele está na condição de servo. Ele tem uma missão a cumprir, e ele cumpre a missão cabalmente. Diz a Bíblia que depois que Cristo morreu, que o seu corpo foi para a sepultura, a sua pessoa foi para o Hades. Atos capítulo 2 diz que ele desceu ao Hades, e lá ele proclamou a sua vitória, ele proclamou a redenção. E então ao terceiro dia ele sai do Hades, ele rompe, ele vence os grilhões da morte, ele ressuscita agora num corpo de glória, e ele ascende aos céus. E nós temos a descrição lá do Salmo de número 24, porque esses céus, queridos, está todo povoado. Vocês olham para cima, não vê nada, né? Só vê nuvem quando tem nuvem no céu, né? Mas se os nossos olhos pudessem ver, porque esses olhos nossos materiais e físicos, empíricos, eles estão limitados. Eles cerram, na verdade, a verdadeira realidade. Nós não podemos ver, mas um dia nós veremos. Os nossos olhos serão abertos, nós não veremos mais em parte, nem obscuramente, mas nós veremos como as coisas de fato são. Mas esses céus estão povoados de seres espirituais, de governos, de potestades, de dominadores, conforme está em Efésios capítulo 6. E quando Cristo, agora na sua ressurreição e ascensão, ele vai voltando, ele não subiu de repente assim, arrebatado, não. Ele foi assunto, porque a sua volta ao céu não deveria ser secreta aos olhos do mundo espiritual, mas tinha que ser, na verdade, um grande triunfo, né? Ele deveria andar e subir até o Pai, manifestando a sua glória. Por isso que o Salmo de número 24 nos diz a respeito da ascensão de Cristo, dizendo que enquanto ele subia, os céus cantavam e diziam: abram alas, que o Rei da Glória vai passar.
abram alas, porque o Rei da Glória vai passar. E aí o coro revezava, né? E aí uma parte dizia: quem é esse Rei da Glória? E outro respondia: é o Senhor poderoso nas batalhas. E os portões foram se abrindo, o Senhor foi entrando, e o Pai se levanta do seu trono para receber o seu filho. Só que agora o filho volta glorioso, triunfante, de maneira, queridos, que quando o filho chega diante do trono do Pai, isso está em Hebreus capítulo 1, versículo 7 em diante, diz a Bíblia que o Pai, olha como que as coisas mudam agora. Ele olha para o filho e diz assim: Deus, o teu trono permanece para sempre. Se o filho dirigiu-se ao pai dizendo: Deus, sacrifícios e ofertas não quiseste, agora o pai, ao recebê-lo, diz: Deus, o teu trono permanece para sempre. Então o filho de Deus, enquanto homem e enquanto servo, entendam isso em nome de Jesus, ele fez uma obra para o pai, enquanto homem e enquanto servo. E então, porque ele tem uma obra, ele realizou uma obra, está no livro de Isaías, capítulo 53, versículos 11 e 12. É dito que a sua alma de Cristo verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeita. Ou seja, o penoso trabalho de Cristo tem uma recompensa. A recompensa não é salvação, é a recompensa do trabalho de Cristo. Ele, como homem, ele realizou uma obra muito grande. Então o pai vai galardoar o filho e vai então entregar e vai dar os reinos do mundo para Jesus Cristo como herança em função da sua obra. O Filho de Deus será então galardoado no reino milenar em função da sua obra. Sobretudo, o reino milenar serve para galardoar a Cristo. Será a coroação universal de Cristo. Não que ele não tenha sido coroado quando ele foi ascendeu e foi entronizado, mas será a proclamação universal, incluindo homens, anjos, demônios, todo o universo verá o Cristo sendo recompensado pelas obras das suas mãos. E aqui está um segredo. Quando Jesus, que é o herdeiro, estiver com a sua herança na mão, a Bíblia diz que ele vai partilhar conosco este galardão. Ele quer dividir conosco esse galardão. É por isso que Apocalipse capítulos 2 e 3, a final de cada carta, um convite ao vencedor. Olha, vença. Você precisa vencer. Não é fácil vencer. A gente sabe disso. Das dificuldades que nós temos em todos os âmbitos. Até para congregar é difícil. Porque a distância é um obstáculo. O tempo é um obstáculo. A família é um obstáculo. O trabalho é um obstáculo. Todos são obstáculos para nós. Mas ele diz: olha, aquele que vencer. Se você conseguir perceber a degradação, se você consegue perceber a grande guerra que envolve a obra de Cristo, e se então você se colocar ao lado dele, para lutar com ele, a favor do seu reino, orando como diz na oração do Pai Nosso: Senhor, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. O Senhor vai compartilhar, ele vai partilhar o seu reino conosco. Ele vai dividir. Olha o que diz a Bíblia nesse sentido. Abre Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27. Como que diz aqui o texto sagrado: ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras. Você quer ser um vencedor, meu irmão? Você quer ser um vencedor? Mas você precisa guardar as obras de Cristo. Não são as suas obras, são as obras dele. Você tem que conhecer as obras de Cristo para que você possa então praticá-las e guardá-las no seu coração. Ao vencedor
que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com um cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Reinar com Cristo sobre as nações no milênio, receber esta posição de glória nos céus, que é a estrela da manhã, esta posição que pertenceu no passado remoto a Lúcifer, que era a estrela da manhã, mas que lhe foi tirada pela sua queda, e agora Jesus Cristo recebe do Pai tal posição, que é a realeza universal, e agora ele fala: olha, eu também te darei, se você vencer. Irmãos, por que nós estamos aqui constantemente insistindo com a igreja para que nós continuemos? Para que você vença as dificuldades da sua vida. Aqui não tem nenhuma pessoa que luta, ou melhor, que serve a Deus sem esforço. Nenhuma pessoa. Todos que forem servir a Deus, certamente, de acordo com a sua palavra, vão ter que se esforçar. Aí entra o aspecto das obras. As obras na vida cristã não se relacionam à salvação jamais. As obras estão todas ligadas ao galardão de Cristo no reino milenar. Cristo será galardoado pela obra que ele fez. Ele então diz assim: olha, se alguém quiser vir após mim, você quer ir após o Senhor? Ele diz então: negue-se a si mesmo. O serviço de Cristo exige abnegação, abrir mão de tantas coisas que nós amamos, que nós queremos, que nós desejamos, que nós cobiçamos. Tome a sua cruz e siga-me. Esse convite, se alguém quiser vir após mim, negue-se, tome sua cruz, refere-se a uma vida cristã de acordo com a vontade de Deus. Não diz respeito à salvação, diz respeito ao galardão. Mas como pode? Será, pastor, que é galardão mesmo? Não é salvação? Não pode ser salvação. Se fosse salvação, como é que ele diz? Tome cada um a sua cruz. A salvação é conquistada pela sua cruz ou pela cruz de Cristo? Mas veja que ele diz em Mateus capítulo 16, versículos 16 e em diante, 13, 14, até o 24, ele fala: olha, eu estou indo para Jerusalém, e eu vou morrer em Jerusalém. Vão prender o Filho do Homem, vão cuspir no Filho do Homem, vão humilhar o Filho do Homem, vão maltratar o Filho do Homem e vão matar o Filho do Homem. Se alguém quiser vir comigo, se alguém quiser vir após mim, amados, infelizmente, o mundo está cheio de cristãos que procuram uma igreja fácil. Uma igreja fácil no sentido de cooperar com a sua, com o seu bem-estar. Tem pessoas que procuram uma igreja para congregar porque é próxima de sua casa. Não atenta para a doutrina, não atenta para as práticas, não atenta para os objetivos. O que importa é que eu estou em alguma igreja, não importa qual, se faz a vontade de Deus ou não, se busca a vontade de Deus ou não, eu quero estar perto de casa. Tem outros que vão procurar uma igreja porque a igreja fala a sua língua: dinheiro. Eu quero dinheiro. Dinheiro não é tudo, mas é 100%. Então eu quero uma igreja que fale a minha língua, uma igreja que tenha pena de mim, uma igreja que jejue por mim, para eu ficar rico, uma igreja que fale palavras que me anime no meu ego, para que eu possa ganhar este mundo. E Jesus fala de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós vamos entender daqui a pouco o que é perder a alma. Tem pessoas que buscam uma igreja para que seja ideal para si. Irmãos, se você quer seguir a Cristo, você tem que negar a si mesmo. E tem que tomar a cruz e seguir o Senhor. Diz a Bíblia que, certa ocasião, a mãe de João e de Tiago chegou para Jesus e falou assim: olha, Jesus,
tu és maravilhoso, tu és lindo. Que o povo fica elogiando Jesus para pedir as coisas, né? Elogia para depois pedir. Senhor, eu quero te fazer um pedido. Eu quero pedir a ti que no teu reino, tu concedas a graça de que o meu filho João se assente à tua direita do trono, e o Tiago se assente à tua esquerda. Meus dois filhos, um do lado direito, outro do esquerdo, no trono de Cristo. O que Jesus respondeu para ela? Porventura, podem os teus filhos beber o cálice que eu vou beber? O que ele está dizendo com isso? O trono e a posição no reino não é uma questão de graça. É lógico que ninguém poderá cumprir a vontade de Deus e reinar com Ele sem estar absorvido pela graça. A graça que sustenta, que faz tudo. Agora, ele quer dizer o seguinte, que a posição do reino é uma questão de tomar um cálice. O cálice dos sofrimentos. Se você quer reinar com o Senhor, Jesus falou, olha, porventura podem os teus filhos beber o cálice que eu vou beber? Falando dos seus sofrimentos que ele haveria de sofrer na cruz do Calvário. Aqueles que vão reinar com o Senhor beberão um cálice. Irmão, saiba, a Bíblia diz assim, olha, desde então, disse Jesus, onde Jesus entrar, na casa em que ele entrar, ele diz, olha, eu trago espada. Se você se apropriar do Evangelho, a espada vai entrar na tua alma. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a espada penetrou o coração de Maria, não foi assim? Assim é o Evangelho, para todos aqueles que creem nele e querem segui-lo, o Evangelho de Cristo. Ele diz, não penseis que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Desde então estarão 5 dentro de uma casa, 2 contra 3, e 3 contra 2. Você se posiciona a favor do reino de Deus, da palavra de Deus, e os seus amigos cristãos vão falar, você ficou louco. Você está numa seita, você é um herege, você vai perder seus amigos, seus parentes vão zombar de você, vão te abandonar. Você terá que tomar decisões radicais em prol da palavra, e muitos não vão entender. Você será perseguido, e o pior não são as pessoas de fora, isso é fácil de superar, assim, fácil relativamente falando. O problema é a luta que você trava dentro de você. Porque há tantas coisas que eu quero ainda. Porque muitas vezes os crentes fazem da igreja e da obra de Deus um trampolim para a sua autopromoção, para a sua glória, para o seu status. Quer ser pastor para ser, quer ser cantor para ser, quer ser isso para ser, quer ser alguma coisa. E o Evangelho diz que nós devemos nos esvaziar de nós mesmos, para que nós sejamos cheios de Cristo, para que Cristo seja tudo em todos. Aqueles que vão reinar com o Senhor, eles têm um cálice a beber, para que assim, porque nós nos unimos a Cristo nos seus sofrimentos, também seremos unidos a Ele na glória do seu reino. As obras têm esse papel na experiência cristã, e portanto o reino milenar será uma era de galardão. Querem ver alguma coisa nesse sentido? Abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis salvação junto de vosso Pai Celeste. Não? Como é que diz aí? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, do contrário não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. E aqui deve-se fazer a distinção entre a salvação como um dom de Deus e o galardão como resultado das obras feitas em Deus.
em Romanos capítulo 6, versículo 23, nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom, a expressão, o dom gratuito, na verdade não existe dom pago, todo dom é gratuito, mas a expressão gratuito vem aí para reforçar e tirar a dúvida do ignorante. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. A salvação é um dom gratuito. Mas aqui, Jesus não está falando do dom, ele está falando do galardão, da recompensa. Nós já temos o dom, nós os que cremos em Jesus Cristo. Agora devemos batalhar por este galardão. Aqueles que exercem a justiça terão galardão, terão uma recompensa no reino milenar. E Jesus então passa a discriminar aqui algumas práticas de justiça. Versículo 2: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai que vê em secreto te salvará. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. A prática da justiça são atitudes práticas. Dar esmolas. Dar. Irmãos, é tão difícil dar, não é? É ou não é? É difícil ofertar ou não é? Parece que tem gafanhoto. Ou, gafanhoto não. Gafanhoto é o que diz que vão comer o trem dos outros, né? Tem escorpião no bolso. Olha, irmãos, nós temos dinheiro para tanta coisa. Olha, a gente toma Coca-Cola, come pizza, a gente almoça bem, janta bem, a gente compra casa, compra apartamento, compra carro. Quem não compra, paga o aluguel, compra roupa, compra um par de sapato, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 pares de sapato, só tem 2 pés. Compra Demilos, compra Avon, compra do Mascate, compra do Camelô, compra na feira, deposita dinheiro, entra em consórcio, a gente faz de tudo. Na hora, faz cirurgia, arranca bucho, coloca bucho. Não é? Gente, olha para mim, mas na hora de promover o reino de Deus, é tão difícil. Fala a verdade. É difícil. Não, eu vou dar R$100. Eu não quero o dinheiro dos irmãos não, viu, queridos? Pode ficar com eles para você mesmo. Estou falando da palavra de Deus. Eu, particularmente, não quero. Tá bom? Eu quero dizer, eu estou falando daquilo que se dá a Deus. Não é a mim, é a Deus. O evangelho quer chegar lá em Goiás. E o orçamento foi feito, dá R$7.000. Eu fiquei surpreso. 7 mil para a gente levar essa palavra que pregamos aqui para mais de 200 cidades do Goiás. É 200 ou 100 e pouca? É 100, quase 200 cidades. Mas nós não podemos fazer isso. Não temos. Sabe por que não temos? Porque muitas vezes estamos nós ainda voltados para os nossos interesses. Porque nós não elegemos em primeiro plano o reino de Deus. Saiba de uma coisa, meu querido irmão e minha irmã, tudo que nós fazemos para Deus, seja um pouquinho que nós podemos, ou seja o muito que nós podemos, não importa o quanto, o Senhor que vem em secreto, Ele te recompensará. Porque as nossas aplicações terrenas, quando Jesus voltar, não vai valer de nada.
Não precisa nem ele voltar, não. Basta o anticristo chegar, acabou. Mas aquilo que você deposita nos céus terá recompensa. Porque eu sei que o nosso dinheiro é tão miserável, esse dinheiro nosso, o meu dinheiro, o seu dinheiro, é tão mesquinho essas coisas. Mas nós não podemos olhar para as ofertas como dinheiro, não. Nós devemos olhar, Senhor, olha, eu quero que a tua palavra, é a palavra de Deus quem vai. E se ela tem que ir, e o meio é a televisão, o meio mais rápido, então o dinheiro tem que entrar, que vá. Mas nós queremos é a palavra divulgada. São livros escritos, são pessoas ouvindo a palavra de Deus. Tem os DVDs que agora vocês poderão mandar às mídias, faz 10, 30, 40, 50 dessa conferência e distribui para as pessoas. Você vai ter que desembolsar dinheiro, vai lá na papelaria, fala, eu quero aqui uma caixa de mídia, uma caixa de tantos DVDs, e aí faz lá 30, 40 e sai dando para o povo. Sai dando, o povo joga fora e fala, glória a Deus, não tem problema não. Mas alguém vai ouvir. E quando alcançar o coração de alguém, vai mudar a vida dessa pessoa. E o reino de Deus vai entrando nas vidas. Irmãos, que maravilha. Está aqui, ó, receberá do Pai a recompensa. Aí em seguida Jesus fala como se deve orar. Olha, e quando orardes, versículo 5, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Sabiam que orar traz recompensa no reino? Ah, é? Eu achava que eu tinha que orar pela minha sogra e vê-la curada, e aí esse seria o resultado. Mas é porque esta oração de que fala aqui, não é essa oração, pessoa meu pai, pessoa minha mãe, não é essa oração, é a oração do reino. Tanto é que no versículo seguinte, versículo 9, Jesus diz, portanto vós orareis assim. Aí vem a oração do reino, é a oração daquele que se coloca ao lado de Deus. Orar não é informar a Deus o que ele não sabe, como se ele não soubesse nada. A Bíblia diz que antes que as palavras saiam da nossa boca, ele já conhece. Orar é se colocar ao lado de Deus. Olha, os irmãos não sabem o peso dessa conferência, a dificuldade de ministrar aqui, o cansaço, o psicológico, a guerra, não é fácil. Aí quando vem um irmão e fala assim, olha pastor, que maravilha, vamos continuar, e se colocou ao lado, já está bom. Quando você ora na sua casa, Senhor abençoa aquela conferência, tal, os irmãos envolvidos, você está ao lado. Quando você ora, não é informar a Deus não, mas é quando você eleva o seu coração a Deus, e você então expressa os anelos do coração a Deus, como quem quer dizer, Senhor, olha, o mesmo desejo que está no teu coração, também está no meu coração. Quando você fala, Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, isso é anelo. Você não está santificando o nome dele, porque o homem não pode santificar a Deus, mas é o anelo que você tem, que o nome de Deus não seja mais vituperado, não seja mais confundido, porque quando Lúcifer caiu, ele profanou o nome de Deus, e a criação de centenas e milhares de deuses profanou o nome de Deus e o tornou um nome comum. Hoje em dia você chega num lugar, tem lá o nome de Buda, de Maomé e de Deus. Não, Senhor, santificado, separado de tudo, seja o teu nome. Que o universo olhe para o teu nome e veja que tu és o único Deus. É o anelo do coração de ver Deus vindicado da obra de Satanás e de suas mentiras, seus enganos. Senhor, venha o teu reino. Senhor, eu sei que tu queres trazer o teu reino, e tu sabes, Senhor, que nós estamos aqui na terra e nós não amamos o reino deste mundo, porque é um reino injusto, é um reino pecaminoso, é um reino mau, é um reino que não ama a tua palavra, que não ama a tua pessoa. Então, Senhor, traga o teu reino. O anelo do meu coração é que o teu reino venha, Senhor. Enquanto tem muitos cristãos dizendo, Senhor, não vem agora não,
Não vem não, Jesus, porque eu tenho que fazer umas coisas ainda aqui, eu ainda tenho que estudar, eu tenho que comprar meu apartamento, eu tenho que fazer uma coisa. Irmãos, as coisas materiais só tem para nós dois motivos, não há outros. O primeiro é cuidar de nossas famílias, né? É o suprimento de nossas necessidades que o Pai Celestial supre a cada um de nós, que é o alimento e o vestir, como diz a palavra de Deus, que o Senhor se preocupa conosco. E o segundo é levar a palavra de Deus adiante. Não fica apegado a isso não. É tolice. Não é que você vai abandonar, é que você vai projetar a sua vida para o reino de Deus. Você vai glorificar a Deus com a tua vida, com a tua família, com o teu trabalho, com tudo. Então você clama: Senhor, venha o teu reino. Eu quero perguntar, mas não quero que você responda não. Para você refletir. Você anela pelo reino de Deus, que ele venha. Venha, Senhor. E o que nós estamos fazendo para que esse reino venha? Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a vontade de Deus seja feita aqui. Por isso que é dito que esta oração, ela tem recompensa. E assim, se nós formos ler aqui, há uma série de outras, né? Tem fala do jejum, dos tesouros no céu, da luz, das trevas, dos senhores, da ansiedade. Tudo aqui fala da prática da justiça, para que assim tenhamos recompensa. Em Lucas capítulo 19, versículos de 11 a 27, também nos fala quando o Senhor, ele partiu para tomar posse de um reino e prometeu voltar. Então ele deu algumas minas, deu dinheiro para os seus servos. Sabia que Deus deu dinheiro para você? Deus deu riquezas para você? Pastor, que coisa é essa? Que riqueza é essa? É tudo que você é e tem. Tudo. Seu corpo, sua vida, sua saúde, o tempo, sua inteligência, os talentos naturais, os dons espirituais, o seu recurso financeiro, tudo que você tem é aquilo que Deus te capacitou. E Ele te colocou então como mordomo dele, para que você cuide dos seus interesses, de maneira que na sua vinda, quando Ele vier, Ele vai repartir o seu reino conosco. Em Lucas capítulo 19, diz que um homem partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino. Desde que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, que o Senhor então foi tomar posse do reino. Quando ele ascendeu aos céus, ele assentou-se à direita de Deus o Pai, e diz a Escritura que desde então ele está colocando os inimigos por estrado dos seus pés. Está vencendo os inimigos, começando pela casa de Deus, começando por nós, vencendo os inimigos da alma, os inimigos da carne, dos pensamentos. E na sua vinda então, quando ele voltar, os seus servos todos serão colocados diante dele, e ele vai nos julgar, para que recebamos segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo. E aqueles que tiverem feito bem, que tiverem granjeado o seu recurso, que tiverem feito das suas vidas, né, uma base para a proclamação do reino de Deus, que viveu a palavra de Deus, que se conformou à palavra de Deus, então o Senhor nos fará reinar com ele. E aí diz a parábola das minas, que uns reinarão sobre 5 cidades, outros reinarão sobre 2 cidades, outros reinarão sobre 1 cidade. Não sei sobre quantas cidades você vai reinar, ou eu simplesmente sei que será na proporção da nossa entrega e do nosso trabalho. Eu imagino que Paulo certamente deverá reinar sobre muitas cidades, até porque esse reinado também não é, quando fala uma cidade, nós podemos até olhar para o nosso sistema mesmo político, como funciona. Há o presidente da república que governa sobre um país, mas há os governadores nos estados, há os administradores nas cidades, não há? Então há toda uma cadeia. Quando esses céus forem esvaziados dos principados e potestades, eles serão presos no abismo. Então o Senhor Jesus, dos céus para a terra, reinará. Nós vamos ocupar esses lugares, nos ares. E então uns reinarão sobre 5 cidades, sobre 10 cidades, sobre 2 cidades, sobre 1 cidade, eu não sei. Eu sei que aqueles que vencerem
reinarão com o Senhor. Por outro lado, se o reino é um tempo, é uma era de galardão, por outro será uma era de disciplina. Pastor, como assim? Eu nunca ouvi falar disso. É que é o seguinte: se as nossas boas obras nos trazem galardão, as nossas más obras, o que elas trazem? Perda de salvação? Se as minhas obras não podem ganhar a salvação, as minhas más obras também não podem fazê-las perder. Então, nós entendemos pela Escritura, nós vamos ler isso na Bíblia, que aqueles que não atentarem, não se colocarem de acordo com essa vontade de Deus, eles vão sofrer uma disciplina durante este reino milenar. E eu quero ler com os irmãos então na Escritura. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 89 e veja como que a fidelidade de Deus, ela não pode ser violada. E o que Deus faz para manter a sua fidelidade, mesmo diante da nossa infidelidade. Deus é fiel e, portanto, uma vez que Ele nos elegeu, Ele não tirará a salvação de nós. Em Romanos, no capítulo 11, no versículo 29, diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Se os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, se Ele vier a revogar, a voltar atrás, eu não vou mais salvar o irmão fulano, ele se tornou infiel, ou não? Então, se ele é fiel, ele tem que manter a sua palavra até o fim de salvação. Mas como ele pode manter a palavra de fidelidade diante da nossa infidelidade? Se nós formos infiéis, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, ele continuará fiel, porque não pode negar a si mesmo. Mas então o que ele fará? Porque muitos cristãos, muitos mesmo aqui, quem sabe, eu não sei, diante do que ouviu sexta, sábado, domingo, poderá sair daqui e falar assim, que nada, eu vou continuar do mesmo jeito. Mas que continue. Mas no dia que o Senhor nos julgar, ou nós teremos galardão, ou teremos a disciplina. Veja como que o salmista diz aqui no Salmo de número 89, a partir do versículo 30. É certo que o contexto aqui é a fidelidade de Deus em relação à aliança com Davi, do trono, mas o princípio de fidelidade é o mesmo. A partir do versículo 30 diz: se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. 33. Mas, diga comigo, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Se os meus filhos, se os meus servos não andarem de acordo com a minha palavra, se transgredirem os meus mandamentos, se violarem a minha aliança, eu continuarei fiel. Eu não vou tirar deles a minha fidelidade, eu não vou voltar atrás às palavras da minha boca, mas eu os punirei com vara. Abra sua Bíblia, queridos, em 1 Coríntios capítulo 11, e vejam o que o Senhor nos diz aqui sobre essa questão da disciplina. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 em diante. Entenda isso, meu irmão, que o Senhor não pode
ferir a sua fidelidade. Se ele nos deu o dom da salvação, isso não pode ser revogado. Mas se nós andarmos de maneira displicente, o Senhor vai nos disciplinar. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 em diante diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Sabiam disso? Que há muitos cristãos fracos e doentes, e não poucos que já morreram. E por que estão fracos, doentes e chegaram a morrer? Porque chegaram a viver uma vida em relação ao corpo, de qualquer maneira, sem discernir o corpo, sem discernir que o corpo de Cristo é Cristo, e que a minha vida, de uma maneira errada, profana este corpo de Cristo, de que é meu dever, como membro deste corpo, corroborar para a santificação deste corpo de Cristo, cada vez mais. E é por isso que o apóstolo continua dizendo, no versículo 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. Ou seja, nós devemos nos julgar a cada dia. Você deve voltar-se para você mesmo e colocar: será que o que eu estou fazendo está certo? Será que o modo como eu congrego está certo? Será que o modo como eu oro, ou o modo como eu considero a reunião de oração, e as reuniões de estudo, e a reunião do domingo, e a reunião da conferência, será que o modo como eu vejo o meu irmão, como eu trato o meu irmão, o modo como eu oferto, o modo como eu falo, o modo como eu ando, será que isso promove a glória de Deus? Ou será que o meu viver está trazendo vitupério para o corpo de Cristo? Se eu estou profanando o testemunho do corpo de Cristo, porque eu sou membro deste corpo. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. Versículo 32, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Sabiam disso? Sabiam, queridos, que há muitos irmãos que hoje estão sofrendo alguma coisa, alguma circunstância, e fica: Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Senhor, por que tem que ser assim? E a pessoa, ela tem uma avaliação de si mesma muito boa, ela acha que ela é uma pessoa correta, e está sofrendo, passando por uma peneira, por uma provação, por uma dificuldade, mesmo por doença. Como diz o texto, há muitos fracos, doentes, e outros que já morreram. E por que estavam fracos? E por que doentes? E por que morreram? Diz o texto: por não discernirem, por não julgarem a si mesmos, por andarem de qualquer modo. Porque quando o Senhor nos julga, está aqui, quando somos julgados, então nós somos disciplinados pelo Senhor. Há muitos cristãos que estão debaixo da mão disciplinadora de Deus e não sabem. E por que o Senhor nos disciplina? Sim, é verdade, Hebreus 12, mas nós já vamos chegar lá. Eu quero só esse texto aqui, de acordo com esse texto. Por que nós somos disciplinados pelo Senhor? Para não sermos condenados com o mundo. Isso é prova de que a salvação é irrevogável. O Senhor nos ama, Ele nos salvou, e Ele não vai nos condenar com o mundo. E alguém diz: mas como Ele não vai condenar, se o indivíduo crente vive tanto quanto o incrédulo? Calma, Ele não será condenado com o mundo. Por isso é que o Senhor vai discipliná-lo. E para que serve a disciplina? Hebreus capítulo 12, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4, nos diz assim: ora,
na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Olha o versículo 7, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles, os pais terrenos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Você olha para o irmão e fala assim: essa aqui não tem jeito não. O marido olha para a esposa e fala assim: essa aqui não tem jeito não. Olha, pastor, você não sabe, mas aqui já tentei, essa não muda. E a esposa olha para o marido e fala assim: pastor, esse aqui, você não sabe dar mesmo texto. Esse não muda, não tem jeito. Está aqui, ó. O Senhor nos disciplina para aproveitamento. Humanamente falando, a gente jogava um tanto de crente no lago de fogo. Esse não presta, vai para o lago de fogo. Esse não tem futuro, vai para o lago de fogo. Mas Deus fala: não, pode ser um tição tirado do fogo. Estava lá a madeira no fogo, queimou, estava só o torrão, acabou aqui, acabou. Não, tira daí. E eu vou transformá-lo em diamante. Porque até o carvão produz diamante. Tudo depende da pressão da terra e do calor que ele sofre. Seu carvão, o calor virá sobre ti, e a pressão virá sobre ti. Tu não serás condenado com o mundo, senhor carvão e senhora carvã, né? O Senhor vai nos disciplinar para aproveitamento. Tem jeito ainda. Tem jeito para você, meu irmão. Tem jeito para mim. Tem jeito para nós. E sabe por que ele nos disciplina? Como diz, para sermos participantes da sua santidade. Quando Deus fala sede santo porque eu sou santo, não é um grau inatingível. Nós seremos participantes da sua santidade, mediante a disciplina do Senhor. Essa disciplina pode ser nesta era ou na era vindoura. Há muitos textos que poderíamos aqui trazer para os irmãos, que falam disso, que explicam isso, mas eu gostaria antes de mostrar só 5 pontinhos para vocês, porque eu não quero esgotar essa conferência sem passar por aqui, porque é bom demais, é coisa grande demais. Quantos querem reinar com o Senhor? Amém. Primeira chave: perdoar. Como é que está o seu coração? Tem coração que está cheio de mágoa, de rancor, de ressentimento, cheio de praga e de maldições sobre as pessoas. Não porque o fulano ele fez assim comigo e não vai ficar barato, não. Vai pagar. Vai pagar. Crente não sabe perdoar. Mateus capítulo 5, queridos. Olha a partir do versículo 22. Tratamento com o coração. Só vai reinar se tratar com o coração. Coração cheio de problema não vai reinar. Vai para a disciplina. Porque lá na disciplina, lá quebranta. Lá quebranta. Está aqui, olha, versículo 23, 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão,
ele será sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão será sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo será sujeito ao inferno de fogo, que no grego é algiena, que é uma parte de uma disciplina do Senhor. Agora imagine, se irá proferir insulto, lhe chamar tolo. São graus e degraus do ressentimento. Primeiro a pessoa fica irada com a outra, não fica irada? Depois ela profere insulto. Ah, porque aquele fulano, aquele, aí vai falando as palavras. E depois que cansou, que não teve jeito mesmo, ela passa a desprezá-lo. Olhar para o outro com desprezo. Aí Jesus fala no versículo 23, se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, que altar é este? Que altar é este? É o púlpito? Essa plataforma? Não. E que oferta é essa? É o dinheiro? Também não. O altar a que Jesus se refere é o altar de holocausto. E a oferta que ele se refere é a oferta pelo pecado. Porque o homem, quando queria o perdão de Deus, ia ao sacerdote levando a oferta pelo pecado, que era um cordeirinho, e colocava sobre o altar de holocausto, onde o animal era imolado e o sangue derramado para se obter o perdão. Então ele diz, quando levares ao altar a tua oferta, para nós hoje, quando você vai diante de Deus, buscar dele o seu perdão, buscar nele a reconciliação, e tu te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. Vá pedir o perdão, vá ministrar o perdão. Antes de pedir o perdão de Deus, busque ministrar o perdão, abrir mão, porque muitas vezes nós queremos que Deus nos perdoe, mas nós mesmos não queremos perdoar ninguém. Somos tão egoístas, nós queremos que Deus perdoe todos os nossos pecados, mas não somos capazes de perdoar o nosso irmão, uma pessoa, por uma falta que ele fez, ou que sejam 2 ou 3 ou 10. Eu tenho certeza que as faltas do teu irmão para contigo não são maiores do que as tuas faltas para com Deus. E Deus nos perdoa de todas elas. Ele diz, entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, enquanto estás vivo, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. E em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último. Vocês creem na palavra de Deus? Sabe quem disse essas palavras aqui? Jesus. Eu sei que tem alguns intérpretes que falam assim, não, aqui Jesus está falando o seguinte, olha, se você tem uma dívida com alguém, paga, porque senão ele vai lá no tribunal da cidade dele e vai te entregar lá na justiça, a juiz vai te prender. Será que Jesus está dizendo disso? Do homem, da prisão? Não, ele está falando, enquanto tu estás com ele a caminho. Esta vida é uma jornada, é um caminho. Enquanto estamos a caminho, estamos caminhando, estamos vivos. Não permita que você morra e não resolva os problemas com as pessoas. A Bíblia diz que nosso dever como cristão maior é o amor, e a maior expressão do amor é o perdão. Então, é preciso que nós olhemos para dentro de nós e tratemos com o nosso coração, porque Jesus já nos perdoou e nós devemos perdoar também. Um pouquinho mais da frente, em Mateus capítulo 6, nos versículos 14 e 15, nos mostra claramente isso. Veja esses 2 versículos. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos... E se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos... Com respeito ao perdão dos nossos pecados para a salvação, tudo está feito. Mas com respeito ao reino, você pode reter o perdão de Deus para a sua vida quando você deixa de perdoar alguém. Primeiro, tratar com o coração, não é? Segundo, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura,
no seu coração já adulterou com ela. Ah, pastor, mas é porque é o seguinte, eu tenho uma coisa dentro de mim, sabe, pastor? Olha, não posso ver uma mulher passando. É porque eu sou do norte. É cabra macho. Está aqui, ó. Versículo 28 ou 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o de ti e lança-o fora. Pastor, eu tenho que arrancar meu olho? Calma. Ele quer dizer, tome uma atitude radical, nem que te doa na alma. Mas pare de olhar para a mulher alheia. O pecado do adultério fere a santidade de Deus. Vocês creem nisso? Temos que tratar com a nossa carne, homens, sobretudo, e mulheres também. E ainda diz o texto sagrado em referência ao tratamento da carne, no versículo 30, ou melhor, no versículo 31. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Moisés disse isso, não disse? O 32 nos diz: eu, porém, vos digo, olha o que o Senhor vai ensinar: qualquer que repudiar a sua mulher, vírgula, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Não existe quebra de casamento seguido de um novo matrimônio, senão com a única exceção de relação sexual ilícita. Ou seja, divórcio não é permitido de acordo com a lei do reino dos céus. Esquece o divórcio. Comece a tratar com o teu coração e se converter e dialogar com a sua esposa ou com o seu marido e começar a orar e buscar em Deus uma maneira de viver. O divórcio não está no plano de Deus e não está de acordo com a vontade de Deus, exceto em caso de relação sexual ilícita. É a única exceção que Jesus Cristo nos coloca. E portanto, vamos zelar do nosso casamento. Vamos entrar no reino com nossa família. Maridos, amem suas esposas. Esposas, amem seus maridos. Vamos nos submeter à vontade de Deus. Vamos buscar em Deus. E não vamos simplesmente considerar que ser servo de Deus é qualquer coisa. É grande privilégio. É grande privilégio. E assim nós temos ainda muitos outros tratamentos a ser feito. Enfim, de todo modo, tratamento com o coração, o tratamento para com a carne. E nós também já falamos das obras de justiça aqui, não falamos? Da oração, do jejum, das ofertas, não foi? Conforme está em Apocalipse 19, versículo 8, que aqueles que haverão de reinar com Cristo estão vestidos de vestiduras brancas, de linho finíssimo, branco e puro, e nos é dito que essa veste branca de linho são os atos de justiça dos santos. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 23 a 27, nos é dito o seguinte, Paulo dizendo: olha, eu não desfiro golpes no ar, antes eu esmurro o meu corpo, eu reduzo o meu corpo à escravidão, para que de alguma maneira eu possa ser aprovado no dia de Cristo e não ser desqualificado. Irmãos, eu sei que o nosso corpo tem uma fadiga grande, não é? Ah, irmãos, se nós formos atentar e dar atenção aos reclames do nosso corpo, nós não vamos servir a Deus. É preciso que nós venhamos a reduzir o nosso corpo à escravidão, colocá-lo sob a disciplina e assim cumprir com a vontade
do Senhor. De todo modo, em suma, para que os irmãos estejam claros, a Bíblia nos diz no final do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, que aquele que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, que tendo vindo as chuvas, os ventos e os rios, e dando de ímpeto contra aquela casa, ela permaneceu firme e não caiu. Você está construindo a sua casa. Tudo o que você faz, todas as suas obras, todo o seu proceder, o seu falar, o seu andar, o seu agir, são obras que são obras de edificação. A pergunta é, no dia de Cristo, quando os ventos derem de ímpeto contra a casa, contra os rios jorrarem contra a sua casa, e contra a chuva cair do céu contra a sua casa, que é o julgamento de Deus, dos anjos caídos e dos homens, a sua casa permanecerá em pé? Só permanecerá se você é aquele homem que ouve e pratica a palavra de Deus. Ao contrário, tem um homem que, ouvindo a palavra de Deus, mas não colocando-a em prática, é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a areia, e vindo os ventos, os rios e as chuvas, deram de ímpeto contra aquela casa, e aquela casa caiu. Eu quero dizer aos irmãos que essa mensagem ela é muito pertinente para os dias de hoje. E conforme diz o capítulo 21 de Apocalipse e 22, João viu novos céus e nova terra. Depois do milênio, quando tudo tiver sido encerrado, tivermos desfrutado do galardão e os crentes disciplinados, saídos da disciplina, nós constituiremos na eternidade a nova Jerusalém com o Senhor, o tempo em que não haverá mais dor, nem lágrima, nem morte. Tudo terá passado e vamos então desfrutar a eternidade com nosso Deus.